E debate esquenta sobre a decadência do futebol brasileiro. Eu não sei mais o que é futebol brasileiro. Nós tínhamos uma alegria de ver na televisão. Pera, Neto. Ô, Neto, tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Eu acho. Tem que discutir a essência, a nossa origem. Por que tantos estrangeiros jogando hoje no Brasil? Alguém acredita nisso? Neto Luxemburgo, Leão, Galvão Bueno, Casagrande e Mauro Naves discutiram no programa do Galvão Bueno sobre o futuro do futebol brasileiro. Eu cansei um pouco de ser técnico e me decepcionei um pouco com o futebol brasileiro. Opa. O Vanderlei está aqui, pode falar também que eu acho que nós temos alguma coisa em comum em termos de decepção. Eu acho que mudou tanto o futebol brasileiro, eu não sei mais o que é futebol brasileiro. Nós tínhamos uma alegria de ver na televisão, quando não jogávamos, ver o Brasil jogar, aquele civismo, aquele amor à camisa, nós tínhamos raízes nos clubes, hoje não se vê mais. E eu estou muito decepcionado também com aquilo que está acontecendo, que nós só temos a maioria, você pega os times, a maioria não é técnico brasileiro, primeira coisa. E o técnico brasileiro, tem um técnico aqui que é o Vanderlei, virou coadjuvante. Tem muitas pessoas na frente dele antes de tomar decisão. E pessoas que não são do ramo e não sabem tomar decisão. Isso é uma verdade. E o seguinte, o treinador hoje vai armar um time brasileiro, ele tem 6, 8 estrangeiros nesse time brasileiro. Como é que vai formar a seleção brasileira? Não dá. Quer ver? Eu separei esses números, porque me chamou a atenção. Sim. No jogo do Palmeiras e do Corinthians, o Palmeiras usou 8 estrangeiros no jogo. Não, 8? Pera aí que eu vou ler. O Neto tá fazendo a conta lá. Tá aqui, ó. Pera, Neto. Ô, Neto, tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Eu acho. Você acha que eu sou maluco? Maluco não estava 30, não estava 30 ou 40. Então, conta aí. Eu falo o nome e você conta. Vai. O Jai, lateral direito. Gustavo Gomes. Piquerez. Richard Rios. Aníbal Moreno. Emiliano Martins. Emiliano Martins. Marcou? Facundo Torres. Flaco Lopes, quanto deu? 8. Jogou. Aí você pega o Corinthians. Usou 8 jogadores. O Palmeiras usou 8 jogadores. O Plata. Começa o jogo com 6. Isso não pode estar certo, cara. Isso não pode fazer bem ao futebol brasileiro. Então, são os números ali que chegaram. Vocês sabem quantos jogadores estrangeiros jogaram nessa rodada de sábado e domingo? Daqueles números ali tem 41. 79. Não, o número é maior. Tá escrito 79. 79. 79! Gente, isso é uma coisa... Só o Mirassol é o único time da primeira divisão que não tem nenhum jogador estrangeiro. O Luxemburgo, isso não pode estar certo. Agora, se você começou o programa aqui, é um prazer estar com o Leão. Fala mais alto um pouquinho, Tá com o Leão, quanto tempo que a gente não se vê, né? Sim, é verdade. Quanto tempo tem? Tem bastante Mais tempo. de anos, né? Mais de anos, né? E começamos uma discussão que eu acho que essa que procede no futebol brasileiro. Estão discutindo muito o técnico brasileiro, que os estrangeiros têm que estar, tem que discutir a essência, a nossa origem. Por que tantos estrangeiros jogando hoje no Brasil, jogadores que antigamente não chegariam no Brasil? Nós estamos falando Casagrande lá. O jogador é bom jogador, mas bom jogador porque não temos jogadores nossos jogando no futebol brasileiro. Nós não temos os treinadores, o Leão falou aqui, cara, me botam como terceiro, quarto, porque eu tenho 72 anos, né? Tá tudo bem. Me botam como terceiro, quarta opção, aonde vem treinadores aqui que nem sei quem é e nunca ganham absolutamente nós três aqui nada. estamos acima dos 70, mas estamos firmes. Isso. Então que a discussão do futebol brasileiro começa por onde vocês começaram a conversa aqui. É uma Porque coisa que tem vem me tantos incomodando jogadores faz tempo. aqui no Brasil que nós não podemos pegar a base, a não ser que seja peitudo, como eu pegar, que nem ele foi peitudo lá no Santos, botou o time de 2002, que foi campeão de 2002, né? E botou os jogadores pra cima de peitar e botar. Porque senão vai botar fora. E isso aí virou. Assim, vou falar o seguinte aqui. Eu acho que tem duas situações que complicaram bastante o futebol brasileiro. Ao meu ver. Uma, primeira, diretor executivo. Mas eu não tenho nenhum receio de falar, porque Não, eu cara, acho que... eu concordo com você. Não, mas é com pra tudo que você tá falar, falando. não é pra discutir o futebol brasileiro? Aí o cara não faz diretor, ele faz a lista lá. Não, vamos discutir o futebol brasileiro. Clube. É para discutir o futebol brasileiro? Não, o diretor executivo entrou no futebol brasileiro hoje, eu considero eles, já considero ainda, eles os gerentes, os supervisores que eram antigos. Nós temos o Paulo Gione,
que está aí, seu Verardi, que era, Verardi. tinha o Bendicílio, Palmeiras, Verardi. e vai por aí afora, que eram gerentes e com qualidade profissional. O diretor executivo, sabe quantos jogadores foram mandados embora do Flamengo? Quantos? Com o Rodrigo Caetano? Treinadores, 9. Sabe quantos foram com o Alexandre Matos no Palmeiras? 8. Então, o diretor executivo, o que está fazendo nessa posição? Por exemplo, a seleção brasileira perdeu o Dorival Júnior. Perdeu o Dorival Júnior? Qual foi a declaração que você viu até hoje, em algum programa de televisão, numa rádio, do Rodrigo Caetano falando alguma coisa do que aconteceu na seleção brasileira? Quem saiu foi o técnico. O Edinaldo também não deixa ele falar. Quem? O Edinaldo é tão cara de pau, presidente da Mas CBF, Edinaldo não- que já disse assim, o Caetano tá vendo, eles estavam do meu lado, na cabine do lado no meu jogo do sábado, do Fluminense e Santos, e ele e o Juan. O Juan tem toda a experiência, um grande jogador, etc, etc, etc. E aí o Edinaldo diz assim, porque o Caetano, ele tá vendo, ele vai escolher o técnico, aí eu vou começar a negociar. Alguém acredita nisso? Tem jeito. Né? Alguém aqui acredita nisso? O Galvão, Mas ele escolheu o Dorival? posso falar uma coisa sobre Fale, estrangeiro? fale. Não do. Todo mundo como à nós- vontade, Como gente. nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter isso que eu 2 queria estrangeiros falar por com time. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia, Porque foi a lei do Bosman. a lei Bosman, que aí ficaram. A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar. Mas da em todos comunidade os lugares. europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League e campeã do mundo sem nenhum italiano dentro do Eu time. transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma 2 Copa do Mundo. Copas do Mundo da Itália fora. da Copa do Porque Mundo. não tem É o que como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Ô, Casão, Casão, você matou, Casão. A Itália ficou Vanderlei. 2 Copas fora. Por quê? Deixou de jogar com seus jogadores. Claro. A competição é importante. Abriu brecha para quem? Para os estrangeiros. Aí é legal. Não, e tem outra- 11 jogadores estrangeiros Vanderlei, jogando e outra na Inter. coisa, o goleiro que era convocado naquela época, antes de surgir o Donnarumma, ele era goleiro do time pequeno ou reserva do time grande, porque o goleiro dos times grandes eram todos goleiros estrangeiros de outras seleções. Pois é, mais uma vez a seleção brasileira está sem técnico. Essa história vem lá da Copa do Mundo de 2022. O Tite avisou que qualquer que fosse o resultado, ele estaria fora da seleção. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele, e disse, presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente, 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção, e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio. Coloca o Diniz. Mais um interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai. Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid. Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti. Entra o Dorival, sai o Dorival. E eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Os nomes poderiam ser Ancelotti ou Jorge Jesus, ou Abel Braga, ou Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que esse assunto do passado até o meio do ano, ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador e dia 10 de junho contra o Paraguai. Esse é o técnico da seleção brasileira. Então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele. E ele me disse, amigo, nunca ninguém falou comigo. Nunca fui convidado. Nunca fui sondado. Mas, Jorge Jesus, você disse que seria um sonho ser técnico da seleção brasileira. Mas nunca ninguém falou comigo. Eu nunca fui sondado, nunca fui convidado. Eu penso no meu clube, no Campeonato da Arábia Saudita e no Mundial de Clubes.